Irmãos, teve um rei muito perverso na Bíblia, chamado Manassés. Era os pés do cão. Manassés era um homem muito mau, fez tudo o que desagradava a Deus, tudo. E Deus estava muito irado com Manassés. Mas a palavra de Deus diz que Manassés se dirigiu a Deus em oração de maneira certa. Veja o que diz a palavra do Senhor. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13. Diz assim: ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, Manassés era extremamente perverso, maligno. Mas um dia, ele estava angustiado, desesperado, e a Bíblia diz que ele se humilhou deveras, ou seja, se humilhou muito diante de Deus, se quebrantou. E a Bíblia diz que Deus se tornou favorável, ou seja, Deus fez favores a ele e atendeu a súplica dele. Eu acredito que eu e você somos um pouquinho melhor do que Manassés. E nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. O segredo para alcançar a resposta de Deus à nossa súplica é quebrantamento, é humilhação. Esse é o segredo para alcançar o coração de Deus, para que Deus ouça a minha e a sua oração. É o que a Bíblia diz. Se esse homem, que era perverso, que fez tudo errado, que tudo que desagradava a Deus, se humilhou diante de Deus, e Deus ouviu a súplica dele, por que ele não vai ouvir a minha e a sua, se nós nos quebrantarmos? A Bíblia diz que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Deus está perto, Deus quer ver o seu coração quebrantado. Quebrantado, irmão, significa quebrado em pedaços bem pequenininhos, que não possa nem ser unido novamente. A gente tem que chegar diante de Deus e nos humilhar no pó e nas cinzas, se colocar diante dele, sabendo que não somos nada, que não presta para nada, nem para unir os pedacinhos de novo. Aí quando a gente chegar assim diante de Deus, ele escuta a nossa súplica, né? A palavra do Senhor nos diz, um versículo que é tão conhecido, né? No segundo livro das Crônicas, 7:14, né? Nós sabemos até esse versículo decorado, muitas vezes citamos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a humilhação vem antes da oração, irmãos. Orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Então, Deus quer uma mudança, Deus quer arrependimento, Deus quer conversão, mas o caminho começa pela humilhação. A palavra humilhação vem de humus, que é fezes, cocô de vaca, né? Que é utilizado lá. É eu colocar a cara no pó mesmo, é se humilhar diante de Deus. Então, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Irmãos, tem um homem na Bíblia que quem disse foi Deus, viu? Não foi ele, não. Né? Abraão era amigo de Deus. Deus que disse que Abraão era amigo dele. Mas mesmo assim, Abraão, sendo assim, né, como o povo diz, né, assim com Deus, ele não se atrevia a falar com Deus de qualquer maneira. E certa vez, a palavra de Deus diz que Deus ia no caminho com Abraão. E ele disse para os anjos, Deus disse para os anjos, eu não posso ocultar o que eu tenho para fazer de Abraão. Eu não posso esconder de Abraão esse segredo. O que era que Deus ia fazer? Ia acabar com Sodoma e Gomorra. E Deus disse, eu não posso esconder isso de Abraão. Veja, ele não tinha nem segredo com Abraão.
E ele disse: Abraão, eu vou lá, vou visitar Sodoma e Gomorra e vou ver como é que estão, porque as coisas não andam bem por lá. E dependendo de como for a vistoria, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando Abraão escutou isso, ele lembrou: meu sobrinho Ló está lá, e eu vou interceder por ele. E aí Abraão começou com todo jeitinho falar com Deus: Deus, olhe, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor não vai destruir o ímpio com o justo com o ímpio, não vai destruir o perverso com quem for do Senhor. Se tiver 50 justos, aí, se tiver 45, veja o que diz a palavra de Deus. Aí ele diz assim: não fique irado não comigo, Senhor, eu posso falar com o Senhor, não fique não com raiva de mim. Ele diz: não se ire, insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi, veja, eu vou me atrever a falar com o Senhor de novo. Se porventura ali tiver 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor de 20. Disse ainda Abraão: Deus, não se ire o Senhor comigo, o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ali tiver 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão era amigo de Deus, íntimo, amigo de Deus, que Deus não escondia nem o que ia fazer de Abraão. Mas isso foi o que aconteceu. Não deu direito a Abraão de falar com Deus de qualquer maneira, mesmo tendo muita intimidade com Deus. Eu sei que você pode ser uma pessoa de muita intimidade com Deus, ser amiga de Deus, mas isso não lhe dá o direito de falar de qualquer forma, de qualquer maneira com o Senhor, entende? Então Abraão foi: Deus, não fique chateado comigo não, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, estou me atrevendo a falar com o Senhor. Veja como a postura dele era diferente. É por isso que o cara era o pai da fé, irmãos. Conseguia tudo que queria na oração. Irmãos, como a gente precisa aprender, né? E outra pessoa que aprendeu com quem? Com o mestre Abraão, né? Foi o servo dele, Eliezer. Eliezer era um servo de Abraão e que recebeu uma missão também de buscar uma esposa para Isaque. E Eliezer via como era que e disse consigo mesmo: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te. Olha, um rogo, irmãos, é um pedido com muito clamor, né? Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele chegou, né, quebrantado, né? Eu estou rogando, eu estou pedindo, entende? Veja a maneira que a gente tem que se dirigir a Deus, é com jeitinho, irmãos, é com todo jeito, né? E o nosso maior exemplo, irmãos, Jesus, o próprio Deus, Filho único do nosso Pai, né? Nós somos os filhos adotados, né? Por conta do sacrifício que Jesus tinha uma maneira de falar com Deus. Imagine aí você. Veja aí, no Pai Nosso, né? Ele dizia sempre: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é pedir o reino de Deus? É pedir que Ele governe a nossa vida. O que é pedir a vontade de Deus? É para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. A gente dá prioridade à vontade de Deus e não à nossa vontade, né? E certa vez Jesus foi ressuscitar Lázaro. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus queria testemunhar, né, a respeito de Deus, do reino, de como falar com Deus. E veja como Jesus falou com Deus, né? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam em que tu me enviaste. Jesus disse: Pai, irmãos, o Senhor nos ensinou a falar com Deus como nosso Pai.
E ele foi mais além, não é? Ele nos ensinou a falar Abba, Pai. Paizinho. Abba, Pai significa paizinho. Quando Jesus ia se dirigir para o Pai, ele falava com todo jeito. Ele dizia, ó, se possível, veja o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus 26, 39. Não, já está em Marcos, né? E dizia, Abba, no original, Pai. E a palavra Pai significa, Abba significa paizinho. Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ô, irmãos, quem é que não atende a um pedido desse? Um filho chegar diante do pai, com todo jeito, com uma maneira carinhosa de falar. Ô, paizinho. Ô, pai. Irmãos, nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus de maneira quebrantada. Veja também Jesus falando em outro momento com o Pai. Em João 11, 41 e 42. Está aí? João, capítulo 11, versículo 41 e versículo 42. Veja aqui. Tiraram então a pedra, não. É Mateus, irmãos. Mateus 26, 39, desculpa. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja, ele dizia, irmãos, em primeiro lugar, ele se humilhou diante de Deus, né? Ele mesmo sendo Deus, né? Se humilhou diante do Pai, colocou o rosto em terra e disse, ô Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ô irmãos, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, dizendo, eu quero assim, eu exijo assim, eu reivindico que seja assim. E Jesus dizia, ô Pai, Paizinho, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a tua vontade que tem que ser feita, não a minha. Ô irmãos, é diferente. Veja o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele intercede por nós, irmãos, para que a vontade do Pai seja feita e não a nossa. Porque Ele sabe que a vontade do Pai é melhor do que a nossa. Veja o que é que diz em Romanos 8, versículo 27 e 28. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o Espírito Santo, que é quem sabe orar como convém, ele, como é que ele ora? Para que a vontade do Pai seja feita. É desse jeito como convém. Está lembrado do que eu disse no início? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós para que a vontade do Pai seja feita. Essa é a maneira certa. Essa é a maneira adequada de orarmos. Entende? É essa maneira, é esse o jeito. É se humilhando, é se quebrantando, é se derramando. Ô, irmãos, se nós, que somos maus, sabemos, veja o que diz a palavra do Senhor, né? Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus tem coisa boa para dar para a gente, irmãos. É a gente que não sabe pedir. A gente que não sabe chegar diante de Deus, né? Jesus disse, olha, se vocês que são maus, são ruins, se um filho de vocês pede um pão, vocês vão dar uma pedra? Se o filho de vocês pede um peixe, vocês vão dar uma cobra? Homem, se vocês que são maus, gente ruim, não querem dar coisa ruim aos filhos de vocês, quanto mais Deus, que é bom, irmãos. Bom na essência, bom em tudo. Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que nós precisamos é ter um coração quebrantado.
O que nós precisamos é nos humilhar diante de Deus, é nos derramar diante de Deus.